Bom dia. Hoje são 5 de abril de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Em meu vídeo recente, com o título A Ilusão Religiosa e a Realidade, o internauta Fernando Reis escreve o seguinte comentário. Pois bem, Fernando Reis escreve assim para mim, abre aspas, outro dia uma pessoa me falou que Nossa Senhora me salvou de um acidente de automóvel. Eu disse que é muito interessante crença com realidade e observações raciocinadas, porque eu sou ateu e salvo por Nossa Senhora. Mas cristãos católicos que sofrem acidentes não são. Aí ela já mudou a ilusão por aquela chegou a hora. Aí quando ela contradiz dizendo que ela mesma já escapou da hora marcada, lembrei a ela da nossa conversa. Aí ela pensou e disse, mistério, risos. O Fernando Reis riu diante dessas observações da cristã católica amiga dele. Vamos ao comentário. O Fernando Reis relata aí que sofreu um acidente de automóvel. Uma amiga dele, que é cristã católica apostólica romana, disse-lhe que quem o salvou foi Nossa Senhora. Diante dessa afirmação irracional religiosa de sua amiga, Fernando Reis disse a ela que achava estranha essa afirmação, já que ele é ateu e foi salvo por Nossa Senhora, quando milhares de cristãos católicos morrem em acidentes de carro aí em todo o Brasil ao longo do ano, né? Milhares de pessoas são vítimas de acidentes de automóvel. E aí a proteção da Nossa Senhora não funciona. A amiga dele, ao ouvir isso, disse que nesses casos, é porque chegou a hora daqueles cristãos. E aí o Fernando Reis achou mais esquisita ainda a afirmação da colega. E questionou mais ainda. E ela abriu mão dessa chegou a hora para dizer que é um mistério. E o Fernando Reis riu. Por quê? Porque a amiga do Fernando Reis disse que quem o salvou foi Nossa Senhora de Fátima Aparecida, coisa que o valha. Por quê? Ela afirmou essa sentença, essa oração, esse enunciado. Por uma razão bem simples. Nós trabalhamos com os elementos culturais que a sociedade nos coloca. A amiga do Fernando Reis disse a ele que quem o salvou foi Nossa Senhora porque ela é uma cristã católica apostólica romana, devota de Nossa Senhora. Ela trabalha com os valores que ela recebeu. Então, para ela, que é devota de Nossa Senhora, foi Nossa Senhora que salvou o Fernando Reis. Outro seria o discurso se essa amiga do Fernando Reis fosse uma cristã católica apostólica romana, devota de São Francisco. Aí, nesse caso, ela diria a ele que quem o salvou não foi Nossa Senhora, mas São Francisco. Outro discurso seria se essa própria cristã católica apostólica romana fosse devota do Padre Cícero, do Padim Cícero, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. Se ela fosse devota do Padre Cícero, ela viria com outro discurso, dizendo ao Fernando Reis que quem o salvou foi o Padim Cícero. E se essa cristã não fosse católica, fosse uma cristã evangélica, ela viria com outro discurso. Ela diria que quem salvou o Fernando Reis não foi Nossa Senhora, nem São Francisco e nem o Padim Cícero. Foi Deus ou então foi Jesus. Então você vê aí, caro internauta, que a ilusão religiosa trabalha com os valores que a sociedade coloca na cabeça de cada um.
A entidade, entre aspas, espiritual invocada, a salvadora, vai depender da crença daqueles elementos culturais que foram inseridos na cabeça do fiel. Tudo ilusão. Deuses não existem, santos não existem. Deuses não protegem quem quer que seja. Deuses não castigam quem quer que seja. Muito obrigado.